minha gente, terceira parte, último vídeo da série Fala aí Prof. Eu vou falar um pouco da minha experiência como professora nesses últimos anos. E bom lembrar que eu não queria ser professora. Eu fiz bacharelado pensando em fazer bacharelado, trabalhar com pesquisa, porque eu não queria fazer licenciatura, porque licenciatura eu só trabalhava com... só dava aula. E não é bem assim, né? Tenho vários colegas, amigos que são licenciados, trabalham com pesquisa, fizeram mestrado e doutorado, tem CRBio, enfim, mas tem algumas questões, né? O pessoal que faz bacharelado, pensando, né, claramente em biologia, isso mas serve para outras. Quem faz bacharelado não tem disciplinas pedagógicas, quem faz licenciatura tem disciplinas pedagógicas e tem um pouco menos das específicas. Então, para essa galera de licenciatura tirar a carteirinha, né, do conselho de biologia, precisa complementar a carga horária de específica, e se alguém quiser fazer licenciatura tem que fazer disciplinas pedagógicas, enfim, tem uma questão assim. E eu fiz bacharelado e quis trabalhar com bacharelado. Aí fui me tocando ao longo do tempo que uma das estratégias para conseguir aquilo que eu queria, que era trabalhar com pesquisa, era fazer isso numa universidade. E aí quando eu tava assim, terminando a graduação, eu percebi, não, talvez seja um caminho, mas não sei se professora, não vou me dar bem com isso, acho que não tenho carisma, acho que eu não consegui entrar numa sala e abrir a boca e falar um monte de coisa sobre conteúdos, mas enfim. Quando eu tava no mestrado, eu tive que fazer estágio em docência, que é um estágio dentro da universidade, dentro de alguma disciplina, pode ser mais de uma disciplina, mas normalmente uma só, e tem um professor que te supervisiona, que é aquele, né, que ministra aquela disciplina, aí você ministra algumas aulas, observa, entrega um relatório, enfim, cumpre essas horas, e eu tinha que fazer, porque no meu programa de pós-graduação pedia para quem tinha um tipo de bolsa, que minha bolsa era CAPES, eu precisava fazer. Tanto no mestrado quanto no doutorado eu fiz. No mestrado, eu falei com uma professora que foi minha orientadora de PIBIC na PUC, já que eu coletava meus dados em Curitiba, morava em Curitiba, apesar de estar fazendo mestrado lá na Unesp, no interior do estado de São Paulo, eu estava a maior parte do tempo em Curitiba. Então eu falei com ela, não, tudo bem, faz. Eu falei, dá pra ser na disciplina de comportamento animal, né, de etologia, que eu gosto. Ela, não, beleza, você dá essa aula, você viu a aula, deu tudo certo, assinou, beleza. Nesse tempo começaram a surgir oportunidades. Eu comecei a aparecer na PUC muitas vezes, porque, né, marota que sou, e aí apareceram oportunidades para participar, o professor, dá uma palestra aqui na minha sala, um mini curso. A palestra até, enfim, enrolou, mas, gente, o primeiro mini curso que eu dei na semana acadêmica da PUC foi horrível. Eu fui muito mal. Mandei muito mal. Porque eram, assim, 3 dias, 3 horas por dia. Quando fico nervosa, falo muito rápido. E eu quero ficar falando 3 horas, falava em uma, não, beleza, pode ir, gente, amanhã a gente compensa. Aí no outro dia também terminava tudo rápido, tudo que eu tinha preparado. Porque como eu tinha pouco repertório, você não tem aquela cancha ali, não tem aquela... Enfim, aquela experiência pra você, terminei antes, você vai lá e fala sobre qualquer outra coisa, sei lá, que você sabe falar. E eu não tinha experiência, não sabia fazer isso, então foi ruim. Então, se você fez aquele meu primeiro mini curso, não lembro nem que ano foi isso. 2011, talvez. Desculpa, tá? Mas enfim, talvez eu não tenha mudado tão mal, porque no semestre seguinte me chamaram de novo e eu lembro que foi um pouquinho melhor. Mas beleza, terminei mestrado, doutorado, estágio docente de novo tinha que fazer. Eu falei, professora Marta, lembra aquele esquema lá? Posso? Ela, não, tudo bem. E aí, enfim, como eu tava tirando minicurso, palestra, algumas coisas lá na PUC, a professora também me chamava pra ser, acho que umas 2 vezes, banca de TCC de alunas dela. Aí numa dessas, esperando o horário, assim, a professora Marta falou, Laís, acho que vai abrir uma vaga para dar aula de etologia aqui, a disciplina que eu dou. Eu tô com muitas horas, muitas disciplinas, tô na pós-graduação e eu preciso tem horas de pesquisa, não vai dar mais para pegar turma. Tem 3 turmas, acho que 9 horas aqui, vai abrir o edital, fica de olho. Gente, fiquei de olho, mas aquele nervosismo, não vou dar conta. Imagina se a professora da PUC, lembra que eu falei pra todas minhas amigas, não é nem WhatsApp, nem sei como que eu avisei elas, se foi por e-mail, sei lá como é que se comunicava, mas me dei um telegrama avisando. E elas, será? Caramba, que legal, aproveita. Eu falei, lembra que eu falei pra minha mãe, a mãe, não sei se eu dou conta de ser professora da universidade, tô aqui, acabei de começar o doutorado e não sei o quê. E aí teve o edital, fiz a prova, que eu tinha que dar uma aula, ministrar uma aula pra uma banca. Escobar, para de aprontar. Escobar. Aí passei. E era pra dar aula, gente, pro curso de psicologia. Então, se não bastasse eu ter pouca experiência, era pra um curso que não era o meu.
ficava, nossa, o que eu vou falar para esses alunos de psicologia? Como é que vai ser isso? Mas enfim, peguei 3 turmas e por semana eram 3 aulas seguidas com cada turma. Então eu tive que me preparar muito, porque eu não podia terminar em 40 minutos e liberar eles. Na graduação dá pra fazer isso mais que no ensino médio. Eu aprendi isso a duras penas quando dei aula pro ensino médio, mas tive que estudar muito. Então teve uma semana que eu assisti as aulas da professora Marta, e aí depois eu ministrava, adaptava, estudava, organizava, pegava a apresentação dela, editava, fazia do meu jeito. E foi muito tenso esses primeiros meses que eu fiz isso, porque eu tava no mestrado, tinha que coletar dados, tinha que fazer campo, tinha que fazer experimento com os morcegos, ia no laboratório pra Embrapa. Foi uma correria, e minha orientadora não tava no Brasil, ela tava fazendo um pós-doutorado em Oxford, né, desculpa aí, né, muito chique ela. E ela falou, não, beleza, avisa o programa, eu avisei, lembro, né, estou super nerd com essas coisas, avisei porque eu era bolsista, mas eles liberaram porque eram poucas horas, mas enfim, deu tudo certo. E essa turma, gente, essas 3 primeiras turmas que eu dei em psicologia, são assim, na verdade, eu sou suspeita, né, com aluno eu gosto da aluna de um jeito, mas essas primeiras turmas da psicologia, eles moram no meu coração de um jeito, porque eu falei, ele sabia, olha, primeira vez que eu tô dando aula, abri, né, fazendo isso. Então tinha uma troca deles me tratarem como uma pessoa que estava aprendendo e eu também tratar eles como uma pessoa que estava aprendendo. E eu cresci muito nesses 6 meses que eu dei a disciplina. Tanto que eu vou dizer uma coisa, eu até peguei aqui, eu fui homenageada por parte dessa turma. Uma dessas turmas que depois se uniu, mas enfim, que era a turma da noite. A gente foi homenageada pelo curso de psicologia. Eu sou bióloga. Gente, esse momento que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei uns 3 dias sem saber. Eu acordava pensando, isso aqui é mentira, não é verdade. Foi lindo, eu usei aquela roupa, aquela beca maravilhosa, eu parecia que era de Hogwarts, sabe? Nossa, sensacional. Foi, assim, highlights da minha vida. Tá lá, momentos importantes da minha vida, tá isso. Sem dúvida alguma. Mas enfim, só que eu passei esses 6 meses na PUC e aí saiu minha bolsa pra ir pro Texas. Então eu tive que correr, terminar meus experimentos, ir pro Texas, eu consegui, daqui a pouco fiquei com licença não remunerada, enfim, fui lá, fiz meu doutorado de sanduíche, voltei, minha vaga tava lá, continuei, peguei disciplinas diferentes aí eu tenho aula para o bacharelado em ciências biológicas, né, que é o nome do curso, dei disciplina de zoologia de invertebrados, que é uma disciplina que mais ou menos está comigo agora, só que com a licenciatura. Dei a disciplina de fisiologia animal comparada, que foi um desafio gigantesco, dei 2 vezes, mas foi assim, sofrido. Hoje em dia eu faria melhor, mas enfim, a gente aprende um monte de coisa, aprendi muita coisa, e foi um desafio porque eram alunos mais, assim, avançados da biologia, e não é uma disciplina fácil, né, gente? Fisiologia animal comparada. Mas enfim, né, a gente aprende muita coisa nessa vida, então tem críticas de muitos lados, autocrítica, os alunos que você acha que não estão gostando, colegas, acontece, né, gente? Infelizmente acontece, felizmente também porque a gente cresce com isso. E aí, a partir de um tempo, eu fiquei mais com as disciplinas da licenciatura, que é como eu estou agora. Sou professora da licenciatura, tenho disciplinas lá na PUC que são de TCC, tô algumas de TCC, então projeto, relatório, de defesa, a parte, né, disciplina de defesa, tô com disciplinas de ecologia da licenciatura, ecologia 1, ecologia 2, que são assim, meus xodós. Vai fechar, agora fecham 2 anos que eu peguei essa disciplina. E é o dia que se tem ecologia, é o dia que eu tô feliz. O pessoal, que droga, acordei, mas não, hoje tem ecologia. Porque era aquela coisa, na graduação era uma área que eu gostava, foi aquilo que eu trabalhei na especialização, de alguma forma, né, no mestrado, no doutorado, então era aquilo que brilhava meus olhos. Eu achava que nunca conseguiria ministrar essa disciplina, não só na PUC, em qualquer lugar, porque antes sabe aquilo que você, o grande sonho, não, nunca vou ter capacidade, nossa. Mas enfim, surgiu a oportunidade no curso de licenciatura e tô com essas disciplinas agora. Nossa, amo de paixão. E, enfim, tô na PUC agora. No ano passado eu passei num concurso para dar aula para o ensino médio no Instituto Federal do Paraná, no campus Pinhais, 1 ano só, que por acaso um colega meu, colega não, né, um amigo meu, que por acaso foi o meu orientador de TCC e meu orientador de mestrado, meu amigo Gladson, ele ia fazer o pós-doc dele e ele avisou, falou, ele vai abrir o edital. Eu não participo, né, porque não posso participar, mas se você tiver afim. Fiz e passei, minha gente. E professora substituta por 1 ano, uma experiência no ensino médio, porque assim, desculpa, eu até esqueci, né?
em 2018 eu decidi fazer licenciatura. Fiz licenciatura numa universidade que é à distância. Fiz estágio também, né? Tenho que fazer estágio no ensino médio, no ensino fundamental, fiz. E é um ano só nas pedagógicas, gostei. Achei que foi muito importante para mim como professora, nem se eu não fizesse, né, não quisesse dar aula para ensino médio, refletir a educação com as disciplinas pedagógicas foi muito importante para mim, muito importante. É por isso que quando a gente faz até formações na própria universidade, nós professores, para falar sobre educação, quem não tem uma licenciatura acaba tendo muito no fazer acontecer, eu não tenho que aprender, e a gente não reflete como ele aprende e como a gente ensina, sabe? Então, como eu já tinha uma maturidade um pouco maior, né, porque eu já tinha alguns anos de profissão, né, como professora, quando eu fiz licenciatura, fez, sabe, aquele clique, foi muito bom. Enfim, fiz, e aí tava com a licenciatura na mão, fiz a prova para esse edital como professora substituta, passei, fiquei 1 ano dando aula para o ensino médio no Instituto Federal. Que foi assim, eu nem sei direito o que foi, porque os primeiros 2 meses, foi sofrido. Eu até falei pros alunos, eu ia dar aula, cheguei a dar aula no caminho chorando. E assim, já dava aula na graduação, eu saía do instituto, ia pra PUC, beleza, sabia, né, dar aula, sabia preparar um plano de aula, um plano de ensino, pensar em matérias, mas é diferente o ritmo para ensino médio. Então, se me perguntarem hoje, eu digo que é muito mais fácil dar aula para graduação. Mas essa sou eu. Porque ensino médio, o quê? Você tem que dar aula, pessoas que não querem saber de biologia, não estão lá, escolheram falar de biologia. Tem alguns alunos que estão lá, que assistem aulas com o olhar de quem está interessado, e alguns não estão muito interessados. E aí tem aquela coisa, não só no ensino médio, né? Mas tem preferência, gostavam mais do outro professor que saiu de licença. Demora, adolescente tem uma postura. Então no começo eu sentia isso, às vezes nem sei se era tão verdade, mas eu tava com essa angústia de dias que você fala, vai ser difícil, sabe? E assim, é a biologia como um todo, né? Aí te perguntam coisas que você nem lembra, que você tem que... Então assim, foi um outro desafio, tinha que estudar muito também. Estudar muito para isso, estudando para aulas, disciplinas novas na PUC. Nossa, ano passado foi uma doideira, assim. Eram 20 horas lá e quase 20 horas na PUC, mais as outras demandas, orientação, então foi meio que uma doideira. Mas aprendi demais, demais. 1 ano, gente, 1 ano, e eu amo de paixão esse pessoal lá no Instituto. As aulas que eu dei, depois a interação, as piadinhas internas e a blau, eu não sei o que. Amei, amei. Acho que estou preparada para dar aula para o ensino médio numa outra oportunidade. Vamos surgir. Fundamental não sei ainda, não tenho 0 experiência só no estágio, então é muito rasa. Mas eu sou realizada como professora. Eu amo fazer isso. Hoje em dia, eu falei até um dos primeiros vídeos, eu tenho muito orgulho de preencher dizendo que eu sou bióloga. Hoje em dia, o que você faz? Eu sou bióloga e professora. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu acho que o papel de um professor, de um educador, de uma educadora, de uma professora, ele é tão importante. E às vezes, e eu digo isso como aluna, muitas vezes que fui. Quando você aprende com o professor, que ele marca, às vezes uma frase que é tão besta que você soltou, assim, que o professor soltou, que aquilo marca a tua vida inteira. Então, eu tenho muito orgulho de fazer isso, espero melhorar, eu estudo muito, busco, faço um curso, estava aqui fazendo um outro curso que pode me ajudar nisso também. Eu tenho muito que aprender, eu me espelho nas experiências positivas que eu tenho, nas experiências negativas que eu tenho também, nas experiências negativas que tenho dos outros e minhas, obviamente, também, quanto as positivas, mas eu acho que eu achei meu caminho, sabe? Eu me vejo muito assim, eu gosto de me ver. Apesar de toda a autocrítica que eu tenho, que vocês se me acompanham já sabem que eu tenho, que eu não... insegura, medo de falar, que as pessoas olhem pra mim e digam, quem você pensa que você é? Porque já me disseram isso, então é difícil, né? Mesmo eu sendo desse jeito, então pensa se eu ficasse me achando. Mas é exercício. Então hoje eu tenho muito orgulho de dizer bióloga e professora. Então, gente, era isso. Prazer. Laís, continua seguindo aí, qualquer dúvida, chama nós. Beijo.